Olá pessoal, vamos lá para o quarto vídeo, né? Espero que seja o último esse, sobre o jejum e afins. É... Faltou 3 versos, se não me engano, para terminar Isaías 58, tá? Mas primeiro eu vou explicar Cristo, tentação no deserto, lá em Mateus, comecinho de Mateus, mostrar que Cristo não fazia o jejum do alimento, tá? Cristo fazia o jejum só daquele que eu mostrei para vocês, que é 58 de Isaías. Então, qual que era o jejum de Cristo, pessoal? É o jejum da iniquidade. Esse é o jejum que Deus se agrada, que é esse aqui, ó, jejum com alimento. Você come normalmente, tá? O que você não come é só o pecado, mais nada. Você só não come a soberba, você só não come, como posso falar, a ira, você só não come a lascívia, você só não come a competição, a emulação, que são as obras da carne, lá em Gálatas 5,19. Então, jejum só não comia isso, tá? O resto ele comia tudo. Ou por que será que está escrito que os fariseus chamavam ele de comilão e beberrão, pessoal? Será que era porque ele comia e bebia pouco? Claro que não, né? Porque ele comia muito mesmo. Porque João Batista comia gafanhoto e mel. Eles falavam assim, os fariseus, tem demônio, o cara come gafanhoto e mel. Agora o filho de Deus que vem, que come e bebe, vocês falam que tem. Eu acho que é o contrário, né? Vocês falam que tem demônio? É, vice-versa. Não importa. Eu sei que ele comia, tanto é que eu apelidado ele de comilão, ó. No aumentativo, ó, comilão, tá? Beberrão. E por que beberrão, pessoal? Será que Cristo também bebia vinho? Será que bebia? Vou deixar esse questionamento para responder outro vídeo, tá? Porque é um assunto meio longo. Mas fica essa dúvida para vocês meditarem aí. Será que ele bebia? E se Cristo bebia vinho com o pessoal lá? Cristo, então, teria pecado? Ele era impuro? E aí, pessoal? Pelo que eu já falei nos vídeos até aqui, eu acho que dá para vocês tirar próprias conclusões por enquanto. Mas, se alguém conseguir chegar à conclusão, é a revelação de Deus, tá? Mas, agora não. Vamos lá, tentação no deserto. Capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, olha aqui ó, o segredo de tudo. Depois teve fome. Eu pergunto para vocês, como pode alguém ficar 40 dias sem comer e só sentir fome no 41º dia, que foi o caso de Jesus? Ó, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, pessoal. Então tem uma vírgula aí, ó. Depois teve fome. Então só sentiu fome depois de 40 dias. Se vocês não estão acreditando, é só pegar no outro evangelho que fala sobre a tentação de Jesus. Vai falar a mesma coisa, tá? Como pode isso? Aconteceu com Cristo, a mesma coisa aconteceu com Moisés no Monte Sinai. Moisés, quando recebeu as 2 tábuas, ele ficou 40 dias no monte. E lá também, não comeu nada, não bebeu nada. E ele ficou normal. E quando desceu do monte, ainda desceu com o rosto brilhando diante dos filhos de Israel, diante dos judeus. Como que pode isso? Porque quando quando a glória de Deus é muito grande mesmo, a tua carne some, tá? Os seus desejos carnais, tanto eu digo assim, as suas fraquezas, que eu não acho que é fraqueza, as suas imperfeições, que eu também não acho que é imperfeição, elas somem, tá? As suas feridas, que eu acho que não é ferida, elas somem todas, tá? E você começa, a sua fé vai lá em cima, você sente Deus 24 horas como os anjos sentem no céu. Então Cristo, quando ele foi batizado, recebeu o Espírito em forma corpórea, em forma de pomba, que desceu sobre ele, a virtude dele sobre ele foi tão grande, pessoal, que ele é como se tivesse levado um choque de Deus. E ele ficou esse choque, foi o mesmo choque que Moisés levou lá no Monte Sinai. A diferença é o quê? Que como Moisés não era santo, Deus teve que descer no monte para falar com ele, para ele sentir toda aquela glória. Cristo não. Como Cristo já era santo, ele já praticava o jejum desde criança, aquele jejum lá da misericórdia, que é o jejum que você se abstém da iniquidade completa do seu coração. Como ele praticava desde sempre, ele já era branco, rapaz, ele passava, já brilhava tudo. Quando recebeu então no batismo o Espírito Santo que mostrou lá naquela parte, é como se o branco dele aumentasse 100 vezes. Então a virtude sobre ele foi muito grande. Então ele não sentiu fome durante 40 dias e 40 noites. Então ele via, pessoal, ele via. Ele não ficou, como eu falei no vídeo 3, ele não foi
para um deserto material, tá? Fala que ele foi para o deserto aqui depois. E não foi que ele foi no meio da areia, no meio das cavernas, não, ficar isolado. Pelo contrário, ele foi usar aquilo que estava nele. Então, se Deus tinha dado poder sobre ele, ele foi gastar esse poder, ele foi usar o poder aí. Ele foi o que é? Para evangelizar, foi pregar, então ficou 40 dias pregando, tá? Entre as bestas e as feras, tá? Seja você pode achar que é demônio, pode achar que é um homem mesmo, um ruim de coração, mas estava entre as bestas e as feras. Para mim é demônio isso aí, tá? Então, no meio deles, tentado 24 horas por dia e sem cair na tentação, tá? Então, pessoal, ele via comida, mas ele não queria comer. E uma coisa você, quando você sente Deus, e você não sente fome, tá? Tem certeza disso. Você sente, quando está sentindo Deus, você não sente fome. Você só quer o quê? Sentir mais Deus, mais nada. É o que ele queria. Quanto mais ele sentia Deus, quanto mais ele queria Deus. Então, comida para ele, se ele visse, ele dava uma voadora no prato de comida. Ele dava um headshot na quem quisesse oferecer comida para ele. Não queria comida mesmo. Não sentia fome. Então essa é uma parte que fala que isso aqui não é um jejum material, tá, pessoal? Ele não comeu porque ele não queria mesmo. Cristo não queria comer. Aí depois que passados os 40 dias, aquela glória sobre ele passou, porque Moisés também foi 40 dias, então ele também foi 40 dias, pessoal. Então aí onde morreu aquela glória toda, aquela virtude toda, e ele passou a carnalidade como nós novamente, né? Ele sempre foi carnal como nós, naquele momento foi só uma exceção ali, tá? Mas aí voltou de novo, aquele Cristo de sempre, aí é onde com fome, rapaz cansado, bateu o cansaço sobre ele, bateu a fome, e foi aquilo que o Satanás sempre queria, né? Naquele momento. E foi aonde Satanás mais uma vez quebrou a cara, porque Cristo, como eu falei, ele foi o melhor tenista do mundo, tá? Rebatendo a tentação do adversário. Tem outra parte também que fala assim, deixa eu ver se eu acho que faço aqui, que é sobre a esmola. Mas aí a gente pode falar assim, lá em Mateus 6, fala sobre as esmolas, sobre o jejum. Que quando você jejuar, você não pode mostrar que está contrito e tudo mais. Pessoal, certo, Cristo deixou aqui uma orientação para quem quiser fazer o jejum. Quem quiser fazer o jejum, pode fazer, a orientação aqui. Mas creio eu que vocês vão fazer então um jejum humilhação, né? Porque vocês já viram que o jejum do fariseu é em vão. Então, se quer fazer um jejum corretamente, então faça do alimento, então faça o jejum humilhação, tá? Você se humilhar para Deus para receber alguma coisa, seja uma coisa que precisa muito, você precisa de uma causa material muito urgente, entendeu? Você quer se humilhar para Deus, humilha, faz o jejum. Ou então você se acha que tem uma fraqueza, novamente uma falsa fraqueza em você, que você não quer mais em você e você quer que Deus tire isso de você, se humilha, faça o jejum material, entendeu? Mas se você quer realmente um jejum que vai permanecer com você a sua vida inteira, faça o jejum que Deus realmente sagrado, que deixou escrito lá, em Isaías 58, tá? Outra parte fala que os discípulos de João Batista questionam os discípulos de Cristo, porque os discípulos de Cristo eles não jejuavam, tá? Aí Cristo fala assim: pode porventura os filhos das bodas ficarem tristes enquanto o esposo está com eles? Por quê, pessoal? Porque jejum é igual a tristeza, como vocês já perceberam, já que eu falei, né? Então, jejum traz tristeza, tá? E como pode nós, os filhos de Deus, chegando com a graça maravilhosa, aquele júbilo, aquela alegria sem par, nós sermos tristes, pessoal? Como é que pode? Não dá, né? Mas ele fala assim: quando o esposo for tirado de vós, então jejuarão. Mas se jejuarão é o quê? Então agora Cristo foi levado, foi morto, então agora a gente jejua? Não. Esse jejuarão é o quê? É simplesmente ficar triste. É um sinônimo do verso anterior. Então agora que o esposo foi tirado, então nós ficaremos tristes, nós podemos ficar tristes. Como ficou Pedro triste lá. Pedro triste porque o Jesus morreu, ele estava o quê? Estava lá pescando, o Tiago estava pescando, ele estava nadando. Mas no nosso caso, pessoal, o que nós fica triste quando o esposo é tirado? Quando aquela virtude, a nossa fé, aquele espírito de amor não está em nós. Quando a gente está lá no pó mesmo, lá no pó, quando a gente se sente sozinho, é como se o esposo fosse tirado de nós. Aí nós ficaremos tristes, nós ficamos tristes mesmo, tá? Tem outra parte que eu não estou lembrando aqui. A parte que Cristo está vindo com seus discípulos e ele começa a colher espigas no meio da plantação lá. Eu ia falar milharal. No meio do milharal mesmo, é milharal que fala. E no sábado, né?
E os judeus questionam ele, como que pode os seus discípulos colherem no sábado? Porque não podia colher no sábado, né, pessoal? Porque era a regra dos judeus guardar o sábado. E Cristo fala, se porventura Cristo defendesse o jejum para os seus discípulos, ele ia falar o quê? Pessoal, não come, tá? Hoje, ainda mais no sábado, que é colher, não come, o jejum faz bem, vocês vão se sentir bem, vão se consagrar, vão se santificar, tá? Então não faça o jejum, não coma espigo. Mas o que ele falou, que ele deixou, liberou. E ainda rebateu os judeus que questionaram seus discípulos, falando, porventura vocês nunca leram que Davi aquele dia pegou o pão do templo e comeu, sendo que o pão do templo era só para o sacerdote. O pão do templo, rapaz, era sagrado. Pegar o pão do templo, bicho, era você pedir para ser fuzilado, tá? E ele pegou, rapaz, porque ele sabia teve fé, pessoal. Ele pegou o pão do templo com fé, porque Davi já sabia, pessoal, já conhecia o Espírito de Cristo, já conhecia o amor, já conhecia a misericórdia, já conhecia a humildade. Então ele foi com fé e comeu e tá lá, não aconteceu nada com ele, tá? Então, pessoal, a santidade, ela não está diretamente relacionada com o sacrifício, tá? A santidade está relacionada com a misericórdia. Então a santidade não está em você, por exemplo, em você mostrar que você é santo, tá? A santidade não está na pessoa ver que você é santo. Então a pessoa que está do seu lado, ela vê, esse cara é crente mesmo, rapaz, esse cara é santo, hein? A santidade não está nisso. A santidade está na pessoa não ver que você é santo. É a pessoa olhar para você e ver, e até se achar maior que você, se achar que está no mesmo tamanho que ela. Então, a santidade não está em você estar perto de alguém e essa pessoa se achar menor que você, por você fazer muita coisa para Deus e ela fazer pouco. Justamente ao contrário, ela está perto de você e se sentir bem perto de você, vendo que vocês estão no mesmo tamanho, está nivelado. Então, a santidade está em não aparentar que você é santo, em não mostrar que você é santo. A santidade é completamente no interior, pessoal. A santidade está relacionada com o amor e com a misericórdia. Como eu falei no vídeo 1, pessoal, que eu ia mostrar claramente o jejum que Deus se agradava, tá? E aquele que não quiser enxergar, falo mais uma vez, é porque é coração duro de Faraó ainda. O que eu posso falar? É Deus que abre o coração, não é você mesmo, tá? Então é Deus que abre, é Deus que revela tudo isso. Porque está claro em Isaías 58, qual que é o jejum que Deus quer que cada um de nós faça. Nada mais é, resumindo em tudo, é o jejum que Cristo fazia, que é o amor e a misericórdia plena. Agora eu vou ler para vocês 13 de aos Coríntios, que simplesmente é como se fosse um anexo de Isaías 58, ou apenas relacionado no Novo Testamento que está no Antigo. Vamos lá, 1 Coríntios 13. Que nada mais é que um 58 traduzido para o novo, tá? E é também o que Cristo fazia. Vamos lá. A suprema excelência da caridade. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ou seja, ainda que eu fosse batizado com o nome de línguas, tivesse nome de línguas, várias línguas, falasse 5 idiomas diferentes quando Deus me visitasse, mas eu não tivesse o amor, seria como o sino que tine, ou seja, pessoal, só faria barulho. O sino só faz barulho. Então seria como alguém que faz barulho apenas, um som vazio, tá? Aí ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, que ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Nada seria. Pessoal, tá vendo? Vou repetir a respeito da oração que eu falei no vídeo passado. Eu fazia isso, tá? Conheço muita gente que faz isso. E eu sei que muita gente ainda vai fazer isso. É o sacrifício na oração. Muita gente ora por sacrifício, tá? A pessoa não quer realmente orar, tá? Mas ela ora por sacrifício várias vezes por dia, passa dias jejuando do alimento, dias orando, mas o propósito, pessoal, não é a perfeição no amor. O propósito de tudo isso é para quê? Ou é para receber um grande dom, ou é para receber uma grande causa, seja material, seja espiritual, ou seja, para se mostrar que é santo, ou buscando uma santidade, uma consagração. Mas veja bem, pessoal, consagração e santidade não está
nessas coisas. Consagração e santidade está no amor. Então, se você conseguir, pessoal, ficar 3 dias orando, 3 dias se humilhando para Deus, orando por outras pessoas, mas com realmente amor no coração. Você ama aquela pessoa, você ama a tua igreja, você ama o teu povo, e você ora porque você quer ver Deus visitar o teu povo, você quer ver Deus fazer grande obra com o teu irmão, entendeu? Isso sim, isso é uma consagração, tá? Isso é santidade. Quando tudo que tem sentimento de amor, tudo que você faça com amor, tudo é santo, pessoal, tudo. Então, quando fala que todas as obras sejam feitas em nome de Jesus Cristo, o quê? Todas sejam feitas, não você começar uma obra e falar assim, eu faço em nome de Jesus. Não, tudo tem que ser feito com amor. Tudo com amor, beleza. Rapaz, vai prosperar e muito, tá? Vou continuar. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Tá vendo, né? A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, ó. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, ó, não se orgulha. Ela sempre vai ser a menor. Você sempre se acha o pior, tá? Até aquele que já pecou. Mais uma vez eu falo. Ela não se ensoberbece. Então você é o menor de todo. Você se acha menor que o pior pecador que você já viu na sua vida. Você é menor do que ele. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não tem ira, pessoal. Não tem ira. Não se irrita. Não suspeita mal, os seus olhos são bons, você não procura erro, mesmo que você procura erro, você não enxerga, não suspeita mal. Seus olhos, você olha uma pessoa, seus olhos já começam a examinar, ó, como o raio-x de um robô na hora, assim, ó. Começa a examinar só as qualidades, os erros você não quer nem saber. Não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Ó, havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Que é o que nós profetizamos. Porque nós profetizamos hoje, às vezes, o que Deus não revela, tá? Sobre os mistérios do céu. Mas chegará o dia que nós não mais profetizaremos, porque nós conheceremos tudo. Nós estaremos lá e conheceremos como somos conhecidos. Então eu continuo aqui, pessoal. Mas aqui, ó, no verso 13, ó. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. Então a caridade é maior que a tua fé, tá? É maior que a profecia, é maior que tudo. A caridade, o amor é maior que tudo. Deixa eu voltar uma parte aqui, pessoal. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. Ou seja, o que vai continuar é só a caridade, é só o amor. Por isso que por isso que o Filho é um no Pai, o Pai é um no Filho e nós somos um nos dois, a Trindade. Por quê? Qual que é esse Espírito que é único nos três? Nós, Cristo e Pai. É o Espírito de amor, é esse, tá? O Pai ama completamente, o Filho ama completamente e nós também temos que amar completamente. Então, com o mesmo Espírito, no dia da volta do Senhor Jesus, a nossa redenção pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo, que é o Espírito de amor. Quem ama, pessoal, quem ama será salvo. Quem não ama, infelizmente não será salvo, pessoal. Porque senão não está escrito assim, como dizeis que vós amais a Deus, se não amais os vossos irmãos? Como você consegue amar algo que você não vê, se você não ama algo que você vê? Então não tem como, né? Bom, finalmente terminei esse vídeo, tá? Como eu falei para vocês, vídeo 1, Deus tinha feito uma obra, estava completamente feliz, aquele é o Bruno que eu sou realmente. Agora esses outros 3 vídeos, tá? Esse não é o Bruno que eu sou realmente, é o Bruno na prisão mesmo, mas eu tinha que fazer esses vídeos porque não é de mim mesmo que eu falo tudo isso, eu preciso fazer isso, tá? Então eu peço desculpa a todos, peço perdão a todos por aqueles que eu ofendi. Estou aí para disposição de qualquer um que queira conversar algum assunto, tá? Da palavra e glória a Deus.